Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 15 e 16. Nome precioso. Noé desceu da arca com 3 filhos, que deram assim origem a 3 raças únicas que existem na Terra, da espécie humana: Sem, Cão e Jafé. Notemos que 2 são abençoadas. Quer dizer, não foram amaldiçoadas. Uma foi amaldiçoada, e quem sabe a Bíblia sabe por quê. Foi Cão, que levou seu filho Canaã a receber a maldição, exatamente porque desrespeitou o pai, olhou a nudez do pai. E dali, então, nós temos os gentios. Nós temos os judeus, os samaritanos e os gentios. Agora, como pode esse argumento furado contra fato não há argumento? Essa falta de argumento bíblico. Tem que ter um argumento bíblico, porque o argumento bíblico é baseado em um fato bíblico. Então não pode ser contestado. Mas que argumento, que interpretação terrível da serpente dizer que Pedro teve que ordenar o batismo em nome de Jesus Cristo, porque ele está falando aos judeus e eles precisavam de crer em Jesus Cristo. Eles não sabiam do que se tratava no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem seria este. Ora, se Pedro falou Senhor Jesus Cristo, para que os judeus entendessem que Jesus Cristo tem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então aí está a forca. Que os que argumentam desta forma armaram para si próprios. Se Pedro disse para os judeus
batizarem-se em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles não sabiam, não entenderiam o que quer dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele deu a interpretação do Pai, Filho e Espírito Santo, do nome do Pai, Filho e Espírito Santo para os judeus. Só que não ficou somente com os judeus. Aí nós vemos aqui em Samaria. Samaria, olha aí, judeus, samaritanos. Lá estava Filipe batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. E obedecendo uma ordem apostólica dentro de um sistema de Deus, começado por Deus, iniciado por Deus, foram lá os apóstolos representados por Pedro e João, ao Pedro em baila novamente, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora, pense você, quando Filipe saiu pelo poder vivificador, você lê aí Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do 26, a encontrar-se também por ordem divina com o eunuco. Você sabe que o eunuco foi batizado por Filipe. Agora, o Filipe havia batizado em Samaria em nome do Senhor Jesus Cristo. Filipe estava no Pentecostes, ouviu a ordem de Pedro. Por isso batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele sabia qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De que forma ele teria batizado o eunuco? Vamos para frente? Aí então vem o caso de Cornélio. E Cornélio era judeu também? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Mas ele era piedoso, temente a Deus, como você, meu irmão, minha irmã, com toda a sua casa. Isso traz apóstolo, isso traz Deus para a sua casa. Você lê, então, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e a coisa vai terminar desta forma, no verso 47. Respondeu, então, Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Olha, a ordem apostólica, novamente. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Qual Senhor? Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, vamos dar um passeio por Atos dos Apóstolos? Você entende que Atos dos Apóstolos são atos de Deus? Atos do Espírito Santo? Ninguém duvida. Isso é indubitável. Portanto, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é,
em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Está aí na sua Bíblia, Atos 19, de 1 a 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Que reunião maravilhosa! Ali era tudo que Deus precisava. A coisa estava nascendo em cima do fundamento dos profetas, dos apóstolos e dos profetas. É bom quando a coisa nasce em cima disto. Só aguenta a tempestade a casa que é edificada sobre a rocha. E a rocha é, sem dúvida, a revelação. A rocha é, sem dúvida, profetas e apóstolos. No qual, fundamento, veja só, e a pedra de esquina, a pedra angular, que é Cristo. Você crê que Paulo alterou a fórmula ou o modo do batismo quando batizou Lídia e sua gente, toda a sua gente de casa? Você crê que ele mudou a fórmula do batismo quando ele batizou o carcereiro de Filipos? É a mesma pergunta. Você crê que Filipe mudou a forma quando batizou o eunuco? Ora, meus irmãos, estamos assentados em culto. Nós não estamos ouvindo uma coisa falsa. Eu sou apenas uma corneta, uma voz. Eu sou uma voz. Você é uma voz. Essa moça enfrentando essa fornalha ardente aí na escola, ela é uma voz. Agora, por que fazerem tanta confusão dentro de Israel de Deus? Somos ou não somos anjos de Deus para esta nação? Somos ou não somos? Se você não é um anjo, você não é um mensageiro. Porque anjo é mensageiro. Agora, existem anjos, mensageiros, que semeiam discórdias, que querem ser o que eles condenam em outros. Eles querem tomar a primazia. Na verdade é esta. Mas um bicudo não cheira o outro, não beija o outro, eles dizem assim, pode deixar. Na verdade não se submetem, não têm humildade no espírito, nem tampouco no coração. Mas eles tiveram humildade. A humildade de aceitarem a uniformidade de Deus, o sistema de Deus. Por isso, Paulo não chocou com o Evangelho dos Apóstolos, com o batismo dos apóstolos. Vocês dizem, São Paulo diz que é só um batismo, há um só batismo, uma só fé. Ele diz que é um só Senhor, ele não diz que é 3 não, hein? Você usa aí Efésios capítulo 4 para falar que é um só batismo, esquecendo que o batismo é um só mesmo, é em nome do Senhor Jesus Cristo, se referindo ao batismo nas águas. E se refere ao Espírito Santo, é só um, ninguém discute. Só um que é, aí cuja evidência é fé na palavra. E quantos senhores? 3 pessoas distintas não são 3 senhores? Se eu estou falando a 3 pessoas numa casa esta hora, são 3 personalidades. São 3 senhores, 3 senhoras. Mas há um só Senhor. Há um só batismo, uma só fé. Deus é separador. Mas ele não separa um corpo aqui e depois pica aquele corpo, os pedacinhos.
Vou repetir isso. As coisas andam picadas lá fora. Aqui são pássaros raros. Vai ver se não tem quem fala deles lá. Picadinhos. Na América do Norte não tem Joaquim Gonçalves. Na Europa não tem Joaquim Gonçalves. Na América Latina não tem Gonçalves, os que falam espanhol. Na África não tem Joaquim Gonçalves. E, no entanto, cada um tem acusação contra o outro. Deus é separador, mas o corpo não está dividido. Esse corpo que ele separou não está dividido. Aqui o que está em jogo não é meu nome, não é minha pessoa, não são meus atos. É eleição, é predestinação. É ser amado desde o ventre, é ser escolhido como Paulo foi. É isso que aconteceu com você, meu irmão, minha irmã. Por isso, você não arreda o pé. Aconteça o que acontecer. Deus tem posto uma forma uniforme. Se temos de ficar só, é por um pouco de tempo. Qualquer um, em qualquer mundo deste mundo, um dia terá que ficar só. Irmão Branham disse que Jó, quando ele caiu na lepra, o diabo entrou nos amigos dele. O diabo entrou nos amigos de Jó para acusá-lo. Aí o irmão Branham diz assim, ora, mas ele havia feito tanto bem, orado tanto por todo mundo e não tinha ninguém naquela hora para... Mas a uniformidade de Deus é que é a unidade. É a unidade do Espírito. Não existe unidade sem uniformidade de fé, batismo. E isso nós temos em comum. Lá em Israel, Coré, Abirão, Datã, tinham muita coisa em comum com Moisés. Muita coisa em comum. Mas você sabe o que? O que foi que não estava em comum? É que Moisés era, eles não eram. Só isso. A pequena grande diferença está nisto aí. Então não é homem. Não é homem. Não olhem para o homem. Olhem para Jesus. O profeta disse, se vocês olharem para mim, vocês vão perecer. Mas se vocês olharem para Jesus, vocês nunca perecerão. Então esse evangelho de Paulo, com o de Pedro, com os apóstolos, tinha uniformidade. E conforme já dissemos, Mateus teria corrigido a Pedro. Paulo teria corrigido a Pedro. Quando Pedro estava em cima do muro em relação à circuncisão e à incircuncisão, Paulo chamou a atenção dele na cara. Mas ele nunca chamou a atenção dele por batizar o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. E não foi só os judeus, está comprovado. E tem uma coisa, não foi só lá, foi até os confins da terra, a todos quantos Deus Nosso Senhor chamar. E você deve ficar alegre, feliz. Agora sim, regozije-se, porque você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você diz, mas eu tenho que me rebatizar? Paulo rebatizou uma gente que tinha sido batizado por um profeta genuíno de Deus, que era João Batista. Mas ele os rebatizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí está a resposta. E Deus, naturalmente, tem te abençoado ricamente, muito ricamente, porque quando nós falamos coisas que abençoam os outros, o pregador também é abençoado. Ele é homem, ele é sujeito às mesmas paixões, como Elias foi.
E quando ele está pregando, ele é tirado dentro dos homens, só que ninguém deve tomar essa honra para si, a menos que seja chamado. Hebreus 5. Que Deus possa aceitar a sua fé, essa uniformidade de fé, esse companheirismo na fé, sem compromisso humano com quem quer que seja. Ninguém está obrigado, eu não dou nenhuma recomendação para me seguirem, mas isso aqui que vos anuncio é assim diz o Senhor. É assim diz o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence